Andrei, e aproveitando falar um pouquinho da questão da tabela, né, enfim, de cargos, salários, né, tem a nova lei aí sobre a igualdade salarial em relação, né, às pessoas, enfim, não discriminar em relação a sexo, etnia, raça e nada. É tudo muito novo, a gente já sabe, né, mas me conta um pouquinho, né, dos exemplos hoje né, que você fez e qual que é a sua visão em relação a esse tema e como que a gente pode ajudar aí dando dicas para as empresas em relação a esse assunto. Esse é um ponto bem discutido já até há algum tempo, né? E chamou atenção agora o fato de vir uma lei, né, top-down forçando as empresas a se ajustarem. Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Eu já vinha trabalhando, em alguns momentos se falava sobre isso há uns anos numa empresa onde eu trabalhava, eu falava assim, gente, ok, né? Vamos sentar e vamos analisar. Novamente falando de dados, né? Eu estou comparando aqui o Andrei com a Carol. O Andrei ganha mais do que a Carol, só me permita, tá, Carol? Vamos simular aqui. O Andrei ganha mais do que a Carol, ele é homem, por isso que ele ganha mais do que ela. Ok, pode parecer fazer sentido, mas vamos olhar um pouco mais a fundo, né? Vamos ver quanto tempo o Andrei está naquela cadeira, vamos ver quanto tempo a Carol está naquela cadeira. Vamos ver quanto tempo, qual é o desempenho do Andrei, vamos ver qual é o desempenho da Carol. E a gente começou, quando levantaram essa bola, a gente começou a entender que havia, se você fizesse os devidos agrupamentos, você conseguia entender e explicar o porquê das diferenças. E aí, indiferente se é de homem para mulher ou de mulher para homem, era explicar a diferença, né? Quando a gente começava a estratificar nesse nível, a gente conseguia, e óbvio, ainda tinha distorções, né? Então, aí depois era uma decisão, a gente teria que ver e tentar entender se aquilo era algum viés, né, por conta de gênero ou qualquer outra coisa que estivesse provocando aquilo. Eu trouxe a Carol do mercado, então tive que fazer inflacionar o salário dela, né? Então, por isso que ela ganha mais do que o Diego hoje, né? Então, assim, tentar entender isso para não sair também desesperadamente tentando equalizar tudo sem entender o porquê das coisas. Então, quando a gente passou a entender isso, a gente começou a trabalhar isso exatamente dessa forma. E na hora que a gente... E aí, agora, com a evolução disso tudo, e eu trago um exemplo real nosso, na AXA, quando a gente construiu o material para o Pay Review, a gente mapeou tudo isso. Então, assim, se o André e a Carol estavam em todas as condições iguais, mesmo histórico de performance, 2 anos ou mais naquele cargo, e a Carol ganhava mais do que o André, na hora que a gente fosse construir o material do Pay Review, a gente, numa proposta, né, que vinha técnica, que vinha do Andrei, vinha da área de remuneração, né? Vamos falar assim, vinha da área de remuneração, a proposta técnica já recomendava, é comum que a gente faça isso, numa proposta com base em posicionamento na faixa, um monte de outras coisas, performance, tudo e tal, já recomendava um aumento maior para a Carol, para que ela pudesse chegar no posicionamento que o Andrei tem hoje. E talvez não fizesse nada para o Andrei, para que a gente pudesse eliminar esse gap. Outra coisa que era interessante nesse ponto, assim, então eu vou promover o Diego. Pô, se eu promover o Diego, eu vou criar um gap para onde ele vai, para o carro que ele vai. Será que eu vou? Será que tem alguém com a mesma faixa de tempo, né, com menos de 6 meses, que vai ficar abaixo dele? E aí a gente começou a ter uma complexidade maior, mas que o resultado foi muito positivo. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a fazer todos esses cruzamentos, e essa nova lei, ela tem um termo lá, que eu nunca lembro direito, ela tem um termo que é que você tem critérios, é mais ou menos isso. De verdade, eu não lembro do termo aqui agora, mas é como se você tivesse critérios. Então, e esse termo ele dá margem para muita especulação ali. Mas eu estou tentando entender, quero acreditar que esse termo que eles usam na lei fala um pouquinho com essa prática que a gente tem, né? Que é assim, fazer esses agrupamentos, separar por gênero, tempo, performance, tudo mais o que for preciso, para que você possa, de alguma maneira, ter essa diferença, porque se o Andrei tem 2 anos a menos que a Carol e a Carol está ganhando mais do que ele, está explicado. Se de forma simples, está explicado o porquê da diferença, né? Se não tem, aí a gente vai ter que se desdobrar para poder explicar ou regularizar a situação. E eu costumava dizer, quando o pessoal falava, não, porque o pessoal paga mais para um, para outro e tal, eu falei, gente, eu olho a matrícula, eu não sei quem está sentado naquela cadeira. Tecnicamente falando, quando eu construo uma proposta, eu estou olhando somente os números, eu não sei quem é a pessoa, né? Óbvio que veio o caráter da performance dela ali, que de alguma forma influencia a pessoa que atingiu aquela performance, mas eu, de novo, não sei quem é a pessoa. Eu sei qual é a performance daquela matrícula. E com base nisso, a gente faz a recomendação. E não somos nós que aplicamos o reajuste em geral, né? Pode ser que em alguma empresa a própria área de remuneração defina, diga como vai ser e só comunique o gestor daquilo que está ali, o que estaria muito errado. Cabe ao gestor tomar essa decisão.
e a gente, de alguma maneira, conseguir acompanhar isso. Se a cultura está disseminada, se tecnicamente os gestores dominam, de novo a questão da transparência de conhecimento, de saber comunicar, você não precisa se preocupar com isso. Né? E a tendência é que isso melhore. E o resultado nosso foi muito positivo. A gente saiu de um gap acho que de 3,8 para 2,2. Só não fizemos mais pela questão do budget e porque a gente foi meio pego de surpresa aí nesse contexto todo. Mas a gente já está. Até a construção do budget para 2024 já vai ser diferente. Ele já vai ser olhando como é que as empresas normalmente fazem: 2% da folha, joga lá, distribui, e o gestor faz, né, com base no pool de dinheiro que ele tem ali. Se ele quiser dar tudo para a Carol, o Andrei vai ficar sem receber nada. Né? Então, assim, hoje não, a gente já está olhando considerando todos esses fatores para a definição do budget. Aí a pessoa vai ter um pool adequado a essas situações. Se ele aplicar rigorosamente a regra que está ali, ele vai resolver boa parte das questões, desde que o budget seja suficiente. E se não for, aí vai ter que, né, o cobertor às vezes é curto, vai cobrir um pé, vai descobrir o outro. É comum que isso aconteça também. Mas é um caminho para que a gente possa resolver essas questões. Legal, Andrei. Eu acho, né, já vou trazer para o Diego também complementar, mas tudo que você falou é perfeito. E assim, lá atrás, há muitos anos atrás, existia muito essa obrigação de ter um plano de cargos e salários homologado para respaldar muitas questões que a gente já via, né? E claro, com todas essas mudanças, agora eu vejo muito mais isso. Ter critérios claros da sua estrutura salarial. A descrição de cargo é operacional sim, tem chat GPT agora que ajuda, tem, mas, gente, a estratégia de ter tudo isso muito claro, transparente, é o que vai ajudar, como o André falou, a ter todos esses critérios que vão diferenciar remuneração das pessoas com base em critérios pré-definidos e não simplesmente, né, pelo sexo ou outra questão que possa gerar essa discriminação. Né, Diego? E você? Pode falar, André. Rapidinho, acho que você trouxe o termo, se não me engano, critérios remuneratórios que está escrito na lei, não é? Isso aí, você falou critérios, aí me veio a cabeça. Eu acho que é isso, assim, os critérios remuneratórios que eu uso, eu realmente quero acreditar que é o que a lei, que não definiu quais são, nem como vai ser ainda, né? É o que a lei, de alguma forma, preconiza, ou vai preconizar. E aí a gente está mais ou menos adequado ali. Aí depois tem toda a questão da transparência, divulgar cada 6 meses e tal, que a gente também ainda não sabe como é que vai ser. Mas ainda é tudo muito novo. Mas mas vai ser rápido. Definido. Isso aí. Sim, vai ser rápido. Se é experiência, se é requisitos, conhecimento, soft skills, hard skills, é algo... Gente, isso ninguém sabe. De novo. Nota numa prova, faz um teste, tira a nota, quanto que tirou e aplica com base nisso. Enfim, a gente não sabe ainda. Né? Seja por avaliação de desempenho, que vai definir, né, essa performance também. Avaliação de desempenho com base em quê? Em metas, em entregas, em competências. Tudo isso tem que estar muito claro, porque cada um tem um objetivo final, né? Remunerar com base em competências comportamentais ou conhecimento técnico é uma coisa, basear em entregas, resultados, também é outra informação que eu vou ter, que eu tenho que ter outra forma de mensurar, mas tem que organizar todo esse processo